Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Esta transmissão de hoje será realizada aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap, na cidade de São Jorge, Guiana Francesa, sob os cuidados pastorais do pastor Ednelson e missionária Iria. Lição de número 9, para o dia 1º de março de 2020. O primeiro projeto de globalismo. Lemos em Gênesis capítulo 11 e versículo 9. Por isso se chama o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Portanto, aqui percebemos que o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 7, nós percebemos aí a multiplicação da família de Noé, que começou depois que saíram da arca, depois do dilúvio, começou a se proliferar na face da terra. Em Gênesis capítulo 9, versículo 22, percebemos a apostasia de Caim, quanto à situação de seu pai. Em Gênesis capítulo 9, versículo 29, observamos a morte de Noé, que morreu com 950 anos. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 9, temos aqui a ascensão de Nimrod, o homem que fez o projeto, o homem que era um engenheiro, o homem que era um administrador, o homem que tinha uma visão de globalismo da sua época. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 10, nós observamos aqui a tentativa dessa unificação global, o que foi reprovado pelo Senhor nosso Deus. E em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, nós temos aqui a chamada de Abraão, quando Deus chama o nosso pai da fé para realizar a sua jornada de abençoar e ser abençoado em nome do Senhor nosso Deus. Logo, quando se trata de o primeiro projeto de globalismo, percebemos que as Escrituras revelam que é um projeto global de poder que tire Deus do centro é, por natureza, maligno. Não podemos, então, tirar Deus de qualquer projeto que tenhamos. Isso foi registrado nas Sagradas Escrituras e a partir de um projeto global de poder, homens intentaram construir um mundo particular em que Deus não faria mais parte dele. E como é que pode? Não pode. Isto é um absurdo quando a criatura quer mandar no seu Criador. Em pleno século XXI, por exemplo, assistimos a esse mesmo projeto global de poder. Suas cores foram modificadas, mas a essência continua a mesma. Uma cultura secular que, no espírito do anticristo, projeta um estilo de vida sem Deus, uma espiritualidade fabricada e uma religião
produzida por homens na construção ideológica da sociedade moderna. Entretanto, como na civilização lá de Babel, Deus continua a intervir poderosamente no mundo, mostrando ao homem que, sem seus intentos, o homem, com seus intentos, eles têm limites. Deus continua a governar o mundo. O homem pode fazer o seu projeto, mas quem tem que assinar embaixo é o Senhor nosso Deus, para que haja verdadeira prosperidade. Por isso que agora nós iremos nos aprofundar. Primeiro, a iniciativa de que se globalizar a Terra, será que é preciso realmente fazer isso sem a presença de Deus? Jamais. Deus tem que estar no negócio. Essa apostasia, por exemplo, lá de Babel, teve lugar na terra de Sinar, na Macedônia. Ali, os homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob o único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. O inimigo é que levanta essas ideias e semeia na humanidade. Em seguida aqui, nós veremos como se deu a intervenção do Senhor nosso Deus naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linguagem ou à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Portanto, todo aquele que é chamado pela fé e atende essa proposta de Deus está sendo um homem dentro do plano de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados, a compreender mais e mais esta palavra e extrair de sua maravilhosa e insondável, do seu insondável direcionamento, que é a sua palavra, seja-lhe atribuída toda a glória, toda a honra e todo louvor ao Senhor nosso Deus. Ponto de número 1. A segunda civilização humana. Aqui neste tópico veremos que, após o dilúvio, o Senhor Deus firmou uma aliança com Noé, um compromisso, um contrato, um acordo, um pacto. E assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo rebelando-se aqui, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Portanto, temos que ter bastante cuidado com o nosso povo, com nossa gente, com nossa raça, para não desvirtuar o plano de Deus. 1. A apostasia de Caim, de Canaã. Aqui percebemos que o episódio da vinda de Noé na sua vinha acabou por revelar a irreverência de Caim, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã.
porque tinha iniciado ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita induziria os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Caim e de seus filhos, Canaã, pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao mesmo pecado e à iniquidade. 2. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Aqui percebemos, com a multiplicação de seus filhos, por exemplo, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre sua família. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja visto que Caim, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus 2 irmãos, um de respeito à dignidade de Noé. Aí, vemos que a atitude desse rapaz estava indo de contra à educação e ao respeito da família. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior, que foi a destruição. Além do mais, Noé não estaria para sempre com os seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desatinos. Então precisava que eles se mantivessem nos parâmetros doutrinários que Noé havia estabelecido para os direcionar corretamente no plano de Deus. 3. O descaso aqui para com o mandamento divino. Eles não queriam levar a sério o direcionamento de Deus. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, como Deus queria, aglomeraram-se, desobedecendo ou desobedientemente num só lugar. Não podemos manter um povo abençoado desobedecendo às ordens de Deus. Portanto, o filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou outro período de decadência e apostasia aos mandamentos divinos. Ponto de número 2. O globalismo de Babel. Aqui percebemos que, naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta, igualmente, a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Tudo estava preparado, tudo estava arquitetado para desobedecer o plano de Deus. Precisamos nos preparar e nos arquitetar para obedecer a palavra de Deus. Uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo, pelo que inferimos do texto bíblico aqui que não havia sequer dialetos ou sotaques. A única linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura.
Mas o problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Temos que perceber que esta é a ordem de Jesus. 2. A construção de Babel. Os filhos de Noé, por exemplo, não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca, e de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cuja o epicentro havia um arranha-céu, na verdade, era apenas uma questão de tempo para eles. Logo, a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Ponto de número 3. A intervenção de Deus em Babel ou na Torre de Nimrod. Podemos perceber aqui que, para salvar a humanidade de si mesmo, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes do mundo. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Quando Deus declarou a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei grandemente. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão obedeceu. 1. A confusão das línguas. Aqui vemos que, visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali, em Sinear, confunde a língua daquela civilização desobediente, descendendo-se da linhagem do ramo principal que era Noé. Portanto, desentendendo-se, e o povo, isto é, desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a face da terra. A rebelião daqueles homens foram realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. O nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus soberano. 2. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins da terra para que eles pudessem chegar até os confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração seria ou teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus Cristo ordena-nos a levar o Evangelho até que
todos os povos, nações e línguas venham a ouvir as boas novas de salvação. Quando isso acontecer, então virá o fim. 3. A eleição de Sem. Aqui aprendemos e percebemos que a história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, delinea-se mais claramente o período messiânico que havia de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita soberania e sabedoria, fez o Senhor Deus duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Primeira, dispersou os filhos de Noé e, em seguida, segundo, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia ou viria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Logo, Deus interveio, confundiu a língua e dispersou os descendentes de Noé categoricamente. Portanto, a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. E, por último, a grande comissão através de Jesus Cristo, que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão de Jesus Cristo, evangelização e missões, já, avante, na hora, fazendo a obra, dedicando-se, e só assim todos iremos cantar este louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.